paz para o nosso ano bíblico do dia 25 de julho de 2026, e a irmã Vera vai orar para nós para começar. Oremos. Grandioso Deus e eterno bom Pai, agradecidos nós estamos, meu Deus, por mais um sábado findado na Tua presença, mais uma semana diante de nós, que é tão desconhecida, meu Deus, para nós, mas o Senhor conhece o fim desde o princípio. Nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, Senhor Deus, para estudar a Tua palavra, para meditarmos e para colocar na nossa mente, Pai, no nosso coração, mas que haja mudança, meu Deus, em nós. Que o Deus Espírito Santo trabalhe na nossa vida e no nosso coração, para que nós possamos ser transformados, meu Deus, por Ti. Perdoe, Senhor Deus, os nossos pecados. Nos preencha com o Teu Santo Espírito. E nos dê, meu Deus, uma semana na Tua santa paz. Nós te oramos, Pai, e pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja Deus. E hoje nós vamos para Lucas 19, de 1 a 10, depois Lucas 20 21, e o capítulo 61 do Desejado de Todas as Nações, Zaqueu. A Manu quer ler, Manu, 19, de 1 a 10, que é pequenininho? Lucas 19, de 1 a 10. Ela está pegando aqui, irmã. Sim. Uhum. 19, do 1 ao 10. Uhum. Lucas é 19, né? Lucas 19, do 1 ao 10. Entrando em Jericó, Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. 2. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro. Na verdade, é uma figueira, né? A fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão. 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Amém. Capítulo 20 de Lucas, alguém quer ler? O Ivan vai ler. Irmã, tá saindo baixinho o áudio dele. Espera aí, só um minutinho. Ele vai aumentar. Tá melhor, irmã? Porque aqui eu escuto a voz dele, aqui, então para mim não. Agora acho que vai dar para ouvir. A autoridade de Jesus tá tudo ok agora. E o batismo de João. Aconteceu que num daqueles dias, e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram nestes termos: Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas?
Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me: o batismo de João era dos céus ou dos homens? 5. Então eles arrazoaram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos lavradores maus. A seguir passou Jesus a proferir ao profeta esta palavra: Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. 10. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. E os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a esse, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. 15. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A questão do tributo. 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos. Porém, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: De César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Os saduceus e a ressurreição. 27. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: Os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento. 35. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. O Cristo, filho de Davi. 41. Mas Jesus lhes perguntou: Como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e
Como pode ser ele seu filho? Jesus censura os escribas. 45. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações das praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Misericórdia. Alguém quer ler o 21? A pequena oferta da viúva pobre. Capítulo 21 de Lucas. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobejaram. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. O sermão profético, o princípio das dores, versículo 5. E, dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, diz: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? 8. Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras, sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Em 10, então lhe disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. 13. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não permitir como haver de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderá resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. 16. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. O sermão profético continua a grande tribulação. 20, versículo 20 de Lucas 21. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fugirão para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são esses, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O sermão profético continua à volta do Filho do Homem. 25. E haverá sinais no céu e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homem desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as estúdios vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora,
Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. 30. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. 34. O sermão profético continua a vigilância. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O pacto da traição, versículo 37. E de dia ensinava no templo e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Louvado seja Deus. Capítulo 61 do Desejado de Todas as Nações, Zaqueu. Eu posso ler? Alguém quer começar? Sim, eu quero. Sim, irmã. Pode começar. Tá. Eita, estava aqui na coisa e o livro fechou. Tá. Lemos então. Capítulo 61, Zaqueu. De caminho para Jerusalém, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Passando a poucos quilômetros do Jordão, da banda oriental do vale que se estendia daí numa planície. Descansava a cidade em meio à verdura tropical e luxuriante beleza, com as palmeiras e preciosos jardins regados por fontes naturais. Refugia qual esmeralda no engaste das calcáreas colinas e desolados barrancos que se interpunham entre Jerusalém e a cidade da planície. Desculpa. Muitas caravanas de caminho para a festa passavam por Jericó. Sua chegada era sempre um momento de alegria. Agora, porém, mais profundo interesse agitava os povos. Sabia-se achar-se entre a multidão o rabi Galileu, que não havia muito ressuscitara Lázaro. E conquanto abundassem os murmúrios quanto às conspirações dos sacerdotes, estavam as multidões ansiosas de lhe render homenagens. Jericó era uma das cidades outrora separadas para os sacerdotes, e por essa época, grande número deles tinha aí sua residência. Mas a cidade possuía também uma população de caráter inteiramente diverso. Era um grande centro de comércio, e os
oficiais romanos e os soldados com estrangeiros de todos os pontos. Aí se achavam, ao passo de que a coletoria da alfândega a tornava morada de muitos publicanos. Chefe dos publicanos, Zaqueu era israelita e detestado de seus patrícios. Sua posição e fortuna eram o prêmio da sua carreira que aborreciam. E considerada sinônimo de injustiça e extorsão. Todavia, o rico funcionário da alfândega não era de todo endurecido homem do mundo que parecia. Sob a aparência da mundanidade e orgulho, achava-se um coração susceptível às influências divinas. Vou continuar, irmã. Sim, irmã, já estou ficando cansada mesmo. Zaqueu ouvira falar de Jesus. Espalhara-se por toda parte a fama daquele que se conduzira bondosa e cortesmente para com as classes proscritas. Despertou-se nesse chefe de publicanos o anelo de uma vida melhor. A poucos quilômetros apenas de Jericó, pregava João Batista no Jordão, e Zaqueu ouvira falar do chamado ao arrependimento. A instrução aos publicanos: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Conquanto aparentemente desatendida e pressionada de o Espírito, conhecia as Escrituras e estava convencido de que era injusto seu proceder. Agora, ouvindo as palavras que diziam por vir do grande mestre, se sentiu pecador aos olhos de Deus. Todavia, o que ouvira dizer de Jesus acendeu-lhe a esperança no coração. Arrependimento e reforma da vida eram possíveis, mesmo para ele. Não fora acaso publicano um dos mais dignos discípulos do mestre? Zaqueu começou imediatamente a obedecer à convicção que dele tomara posse e a fazer restituição àqueles a quem prejudicara. Começara já a volver atrás quando soaram em Jericó as novas de que Jesus vinha entrando na cidade. Deixa eu desligar um som aqui que está fazendo barulho. Zaqueu decidiu vê-lo. Principiava a compreender quão amargos são os frutos do pecado e quão difícil é a senda daquele que busca voltar de uma carreira de erros. Ser mal compreendido, enfrentar a suspeita e a desconfiança no esforço de corrigir seus erros, dura coisa era de sofrer. O chefe de publicanos anelava contemplar o rosto daquele cujas palavras lhe infundiram esperança ao coração. Estavam apinhadas as ruas de Zaqueu, que era de pequena estatura, nada podia ver por sobre as cabeças do povo. Ninguém lhe queria abrir caminho. Assim, correndo um pouco adiante da multidão, chegou uma copada figueira à beira da estrada e o abastardo cobrador de impostos trepou, sentando-se entre os galhos de modo a poder ver o cortejo ao passar embaixo. A multidão aproximava-se, vai passando, e Zaqueu investiga com ansioso olhar em busca da figura que almejava ver. Por sobre o clamor dos sacerdotes e rabis e as aclamações da turba, chegou ao coração de Jesus a expressão do mudo desejo daquele chefe de publicano. De súbito, mesmo embaixo da figueira, um grupo estaca. Os de diante e os de trás detêm-se, e alguém ergueu os olhos para a figueira.
Duvidando dos próprios sentidos, o homem que ali estava na árvore ouve as palavras: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A multidão abre alas, e Zaqueu, caminhando como quem sonha, serve de guia para sua residência. Mas os rabinos contemplam isso de semblante carregado, murmurando, descontentes e zombeteiros, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu ficou abismado num deslumbramento e silencioso em face do amor e da condescendência de Cristo em rebaixar-se até ele, tão indigno. Então, o amor e a lealdade para com o mestre que acabava de achar lhe desencerrar os lábios. Resolveu fazer pública a sua confissão e arrependimento. Em presença da multidão, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Quando o jovem rico se retirara de Jesus, maravilharam-se os discípulos de ouvir o mestre dizer: Quão difícil é para com os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Exclamaram uns para os outros: Quem poderá, pois, salvar-se? Agora tinham uma demonstração das palavras de Cristo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Viram como, por meio da graça divina, um rico podia entrar no reino. Antes de Zaqueu ter contemplado o rosto de Cristo, começara a fazer aquilo que tornava manifesto ter ele arrependimento sincero. Antes de ser acusado pelos homens, confessara seu pecado, submetera-se à convicção do Espírito Santo, de começar a cumprir o ensino das palavras escritas para o antigo Israel, bem como para nós mesmos. Dissera o Senhor: havia muito. Quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele usura, nem ganho, mas do teu Deus terá temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem lhe darás o teu manjar por interesse. Ninguém, pois, oprima o seu próximo, mas terás temor do teu Deus. Estas palavras foram proferidas pelo próprio Cristo, quando envolto na coluna de nuvem, e a primeira resposta de Zaqueu ao amor de Cristo era manifestar compaixão para com o pobre e sofredor. Havia entre os publicanos um convênio, de modo que podiam oprimir o povo e apoiar-se uns aos outros em suas práticas fraudulentas. Em sua extorsão, praticava o que se tornara costume quase geral. Os próprios sacerdotes e rabinos, que os desprezavam, eram culpados de se enriquecer por meio desonesto sobre o manto de seu sagrado ofício, mas tão depressa se submeteu o publicano à influência do Espírito Santo, e lançou de sua vida todo proceder contrário à integridade. Não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade. Alguém quer ler a última página? Eu Eu leio. prossigo aqui, irmã. E agora? Pode prosseguir, irmã Miriam. Pode? Pode. Santidade é integridade para com Deus. É a entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. O cristão deve representar perante o mundo, nos negócios de sua vida, a maneira por que o Senhor se conduzira em empreendimentos desse gênero. Em toda transação, deve ele patentear que Deus é seu mestre. Santidade ao Senhor deve se achar escrito nos diários e razões, nas escrituras, recibos e letras de câmbio.
Os que professam ser seguidores de Cristo e são injustos nos tratos estão dando falso testemunho do caráter de um Deus santo, justo e misericordioso. Toda alma convertida como Zaqueu marca a entrada de Cristo no coração pelo abandono das práticas de injustiça que lhe assinaram a vida. Como chefe dos publicanos, dará provas de sua sinceridade, fazendo restituição. O Senhor diz: restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade. De todos os seus pecados, com quem pecou, não se fará memória contra ele. Certamente viverá. Se prejudicamos outros por qualquer injustiça ou transação, se nos aproveitamos de alguém no negócio ou defraudamos qualquer pessoa, ainda que sob a proteção da lei, devemos confessar nossa injustiça e fazer restituição tanto quanto esteja ao nosso alcance. Cumpre-nos restituir não somente o que tiramos, mas tudo quanto se teria acumulado, se posto injustiçável emprego durante o tempo que se achou em nosso poder. A Zaqueu disse o Salvador: hoje veio a salvação a esta casa. Não somente foi o próprio Zaqueu abençoado, mas toda a casa com ele. Jesus foi ao seu lar para dar-lhe lições sobre a verdade e instruir sua família nas coisas do reino. Tinham estado excluídos das sinagogas pelo desprezo dos rabis e adoradores, mas agora, como os mais favorecidos dentre as famílias de Jericó, reunidos em seu próprio lar, em torno do Divino Mestre, e ouviram por si mesmos as palavras da vida. É quando se recebe Cristo como Salvador pessoal, que sobrevém salvação à alma. Zaqueu recebera Jesus não somente como um hóspede de passagem em sua casa, mas como alguém que vinha habitar no templo da alma. Os escribas e fariseus o acusavam de pecador. Murmuraram contra Cristo por se hospedar sob seu teto. Mas o Senhor o reconheceu como filho de Abraão, pois os que são da fé são filhos de Abraão. Pode orar, irmã, para terminar? Sim. Amantíssimo Deus, Pai amado, que habita nas alturas do céu, graças te damos, Senhor, pela leitura da tua palavra, pela leitura do livro Espírito de Profecia, e que tudo que foi lido aqui, Senhor, que possamos pôr em prática, que possamos ser obedientes a Ti, Pai. Por favor, tenha misericórdia, Pai. Nos ajude a ser santos diante de Ti, Pai. Pai amado, esteja com cada lar aqui representado, com todos os que estão ouvindo essas meditações todos os dias também, Pai, ao vivo. Pai amado, dá-nos um restante de noite, dá-nos um maravilhoso começo de semana na tua companhia. Perdoe nosso pecado, nossas faltas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.